A antiga Rota da Seda começou há quase 2000 anos ligando a China ao resto do mundo através do comércio, da cultura e da ambição. Hoje estou a 1.200 milhas tanto da Ásia quanto da Europa, em um de seus principais cruzamentos. Sejam todos bem-vindos ao Porto de Baku, aqui no Azerbaijão, agora. Esta foi uma das cidades mais importantes de toda a antiga Rota da Seda, conectando exploradores, comerciantes e até mesmo Marco Polo enquanto viajavam do oeste para o leste. No vídeo de hoje, mostraremos os bastidores de Baku, Azerbaijão, e como o comércio global acontece em 2025. O Azerbaijão fica em um dos cruzamentos mais estratégicos da Terra, fazendo fronteira ao norte com a Rússia, ao sul com o Irã e a leste com o Mar Cáspio. Essa pequena nação, no centro de uma das bacias energéticas mais ricas, é o motor econômico do Cáucaso. Por séculos, sua capital, Baku, foi uma parada fundamental ao longo da antiga Rota da Seda. Hoje, o Azerbaijão segue um novo caminho, tornando-se um dos principais centros comerciais do Cáspio e parceiro crescente na iniciativa Cinturão e Rota da China. No vídeo de hoje, mostramos como essa ex-república soviética virou um dos maiores casos de sucesso da Eurásia. Vamos ao Porto de Baku, que hoje conecta mais de 140 milhões em 1.000 quilômetros. Vamos dar uma olhada no surpreendente programa espacial do Azerbaijão, que fornece satélite, televisão e comunicações para grande parte do continente africano. Você também vai me acompanhar em um olhar exclusivo nos bastidores do legado da Rota da Seda de Baku, incluindo uma visita à mansão. Antigamente foi lar dos irmãos Nobel, que encontraram inspiração aqui, o que eventualmente levaria à criação do Prêmio Nobel. O Azerbaijão é um dos países mais fascinantes que conheci e sua história merece ser contada. Para entender o destino, é preciso saber onde tudo começou. Agora estou em um dos fenômenos naturais mais misteriosos do mundo. Este é o Monte do Fogo, localizado nos arredores de Baku, e isto é o Azerbaijão. Em poucas palavras, o país é tão rico em petróleo e gás que está literalmente queimando na superfície. No século XIII, Marco Polo realizava expedições do oeste ao leste. Ele realmente parou aqui em Baku, observou a cidade e a chamou de Cidade das Chamas Eternas, e ele não foi o único. Por séculos, comerciantes negociaram aqui todo tipo de mercadoria, pois esta era a cidade-chave entre o leste e o oeste. E avançando para os dias de hoje, no século XXI, somos lembrados do motivo pelo qual Baku e o Azerbaijão continuam sendo um centro tão vital aqui no Mar Cáspio. Tudo começa nas raízes, com a chama eterna sempre queimando. O Azerbaijão é uma das nações mais ricas em recursos, com petróleo e gás natural cobrindo quase 2/3 do país. A produção industrial de petróleo aqui iniciou em 1847, 11 anos antes da descoberta nos Estados Unidos. Este prédio é a Casa da Corrente e já foi a sede regional da British Petroleum. No fim do século XIX, o Azerbaijão produzia quase metade do petróleo mundial, transformando Baku em uma das cidades mais ricas e que mais cresciam na Terra. Mas a ascensão de Baku não veio apenas do petróleo. Ela foi construída sobre séculos de história, cultura e comércio. A palavra Azerbaijão significa Terra do Fogo. E eu estou no coração do centro de Baku, e atrás de mim estão as famosas Torres Flamejantes, um símbolo da cidade e deste país incrível. Mas para entender o que é o Azerbaijão em 2025 e para onde esta cidade e este país estão indo, precisamos voltar ao passado. Tudo começou na cidade antiga. Acabei de passar pelo portão onde a antiga Rota da Seda passava. Isso agora é, na verdade, uma loja de informações turísticas. Anos atrás, aqui era uma alfândega por onde comerciantes entravam pelos portões duplos nas muralhas da cidade. Eles vinham aqui e pagavam uma taxa alfandegária, e foi onde o comércio da antiga Rota da Seda começou. Venha comigo à esquerda. Aqui era onde os comerciantes exibiam suas mercadorias. Imagine como era na antiga Rota da Seda. Comerciantes da China traziam chá, negociavam com azerbaijanos, pegavam tapetes e faziam todo tipo de comércio. Aqui está o coração pulsante de Baku. A Rota da Seda sempre me fascinou, não só como rota comercial, mas também como elo cultural entre Oriente e Ocidente. Para explorar essa história mais a fundo, visitei o Museu Nacional do Tapete do Azerbaijão. Você sabia que muitos dos tapetes árabes e persas mais icônicos do mundo têm suas origens justamente nesta região? Lá dentro, você encontrará uma das coleções mais impressionantes do mundo de tapetes, feitos à mão, alguns com centenas de anos, cada um contando uma história de comércio, artesanato e identidade.
Caminhando pelo museu, lembrei que a história do Azerbaijão sempre foi moldada pelo comércio, desde as caravanas de camelos da Rota da Seda até as rotas marítimas globais de hoje. Nada simboliza melhor essa transformação que o Porto de Baku. Inaugurado em 1902, já foi o porto mais movimentado do Império Russo. O porto passou por expansões e, em 2019, tornou-se o primeiro porto verde da região do Cáspio, devido ao uso de energia renovável e gestão sustentável de resíduos. E em 2024 atingiu mais um marco. Em parceria com as ferrovias do Cazaquistão e o Porto de Livre Comércio de Xi'an, construiu um terminal intermodal de 40 hectares, reduzindo muito o tempo de trânsito da China para Baku. Agora vamos nos encontrar com o diretor de Planejamento Urbano para entender como a cidade foi transformada e o que o futuro de Baku e o Azerbaijão são. É uma honra receber Riad Gassimov, diretor de Planejamento Urbano de Baku. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por me receber. Sim, com certeza. Bem-vindo a Baku. Obrigado. É uma honra estar na sua cidade e país. E eu quero saber mais sobre o planejamento urbano. Quero saber como esta cidade se transformou ao longo dos anos. Nos últimos 10, 15 anos, o Azerbaijão em geral se tornou um dos principais beneficiários do desenvolvimento urbano. Em todo o Azerbaijão e também em Baku, Baku adotou seu plano diretor no final de 2023. Foi o primeiro plano diretor na era independente do Azerbaijão. Legal, Baku foi a cidade antiga durante todo esse período e hoje em dia é muito importante para nós torná-la mais limpa, torná-la melhor. Por isso, realizamos com orgulho a Conferência das Partes 29 da Saúde no ano passado em Baku. Isso nos trouxe novas oportunidades de aprender com especialistas de várias cidades e culturas, além de alinhar com a tendência de desenvolvimento local. Ontem passamos muito tempo na Cidade Branca e foi incrível conhecer sua história. Aquela era toda a terra ali. Era usado para refino de petróleo. O solo era inadequado, mas a transformação foi incrível e, em poucos anos, conseguiram desenvolver tudo. E a Conferência das Partes, 29, foi um grande sucesso para Baku. A Cidade Branca ela é um grande sucesso para nós, tá? Foi a primeira moderna projeto urbanístico, né? O bairro que podemos apresentar com orgulho. Ah, é incrível visitar sua bela cidade para ver como mudou e conhecer sua história. Adorei caminhar pela cidade antiga e ver os prédios soviéticos, é incrível. Acho que há algumas cenas em que você pode ver as 3 gerações, sabe? A cidade antiga, né? A soviética e depois a cidade moderna. Assim como as belas torres flamejantes atrás de nós, esta cidade e seu legado são incríveis. Só posso agradecer pelo excelente trabalho. Quero que as pessoas saibam que Baku é extremamente rica em petróleo e gás. Obviamente, muitas pessoas conhecem o Azerbaijão como um país produtor de gás, produtor de petróleo, muita riqueza por causa disso. Mas agora vocês estão liderando um novo capítulo para o futuro, que é realmente a transformação verde. No ano passado, o Azerbaijão sediou a Conferência das Partes 29, grande iniciativa sobre mudanças climáticas. E, sinceramente, esse é um dos maiores pontos em que mais países ao redor do mundo precisam trabalhar. Hoje, estou filmando bem ao lado do Mar Cáspio. E, incrivelmente, os níveis do Mar Cáspio vêm diminuindo há muitos anos. A água está recuando, resultado das mudanças climáticas globais. E mesmo que o Azerbaijão seja um país incrível, cheio de gás natural e recursos, apesar de lucrar com gás e petróleo, também lidera em energia renovável. Muitos dos prédios comerciais pelos quais passamos são, na verdade, prédios sustentáveis. E há uma quantidade incrível de projetos futuros que podem, literalmente, mudar o futuro do nosso mundo. Uma opção é construir uma rede elétrica e passar o oleoduto pelo Mar Cáspio, conectando-o à rede europeia. Quão incrível seria isso? Se você pudesse aproveitar a energia eólica e solar do Mar Cáspio e realmente transportar essa energia por um oleoduto subterrâneo até a Europa, são esses os projetos que países como o Azerbaijão desenvolvem. E é por isso, novamente, que eu sou tão otimista em relação ao futuro do nosso mundo e por quê? Quero incentivar mais países a colaborarem juntos. Uma das maiores lições que aprendi nestes 5 dias no Azerbaijão, sinceramente, são as pessoas. As pessoas me acolheram muito bem. Além disso, eles têm grande paixão pelo seu país e queriam mostrá-lo ao youtuber americano. Sinto-me muito honrado por isso.
Todas as noites no Azerbaijão, pude sentar com várias autoridades do governo. Conheci o diretor de comércio, o de cultura e várias pessoas importantes que só querem contar a história do Azerbaijão. Acredito que ao conversar com os moradores nas ruas, você sente uma energia incrível das pessoas. O povo azeri é muito otimista em relação ao futuro, porque o governo tem entregado resultados incríveis de forma consistente para este país. O que é incrível é que há muitas semelhanças entre o Azerbaijão e o país da China, um lugar onde morei por mais de 10 anos. Estou caminhando bem na orla e atrás de mim está um projeto de arte chamado Sob um Sol. Ele foi iniciado pelo governo do Azerbaijão para celebrar os muitos tipos diferentes de etnias e até mesmo diferentes idiomas que são representados aqui dentro do país. Atrás de mim, nesses retratos, aparecem 17 etnias e 17 idiomas diferentes. Novamente, tudo dentro desta cultura e dentro deste único país. E mais uma vez, isso é muito parecido com a China. Muitos de vocês sabem que eu morei na China por 10 anos e tive a chance de explorar aquele país por muitos anos, e a China também é incrivelmente diversa. E é por isso que você precisa de um governo realmente sólido. Você precisa de um governo que seja capaz de unir todas essas diferentes culturas e todas essas diferentes pessoas. Uma das maiores lições que aprendi no Azerbaijão, conversando com locais em Baku, é que as pessoas são muito otimistas sobre o futuro. Eles sabem que nos próximos 5 anos, a vida deles vai continuar melhorando, porque já viram resultados concretos. A Cidade Branca é um dos projetos mais incríveis que já vi. Imagine transformar um antigo terreno de refinaria de petróleo em uma cidade de nível mundial. Isso realmente se tornou o coração do futuro do Azerbaijão. Essa é a história que precisa ser contada. Veja, eu comecei este canal no YouTube há 5 anos com o objetivo de promover uma comunicação melhor e relacionamentos melhores. E, mais importante, criar parcerias de benefício mútuo globalmente. Essa é a maior lição que aprendi com meus mais de 15 anos morando no exterior. E essa é a maior lição que aprendi com meus muitos anos vivendo na China. O mais incrível de ver no Azerbaijão é como o país constrói relacionamentos excepcionais com praticamente todos os países do mundo. E está aproveitando sua história de mais de 2.000 anos de comércio ao longo da antiga Rota da Seda. Como mostrei para vocês no vídeo de hoje, Baku ainda é o centro absoluto do comércio. É uma cidade-chave na região do Mar Cáspio e muito importante para a China. Na atual iniciativa do Cinturão e Rota, uma iniciativa que sinceramente está transformando o mundo do comércio global. E é incrível vir a Baku, conhecer o povo local e realmente ver como o comércio global, uma organização, uma liderança incrível, transformou este país e deu aos seus cidadãos um futuro brilhante pela frente. Bem, pessoal, foi um grande prazer vir a Baku, Azerbaijão, e aprender muito sobre como esta cidade e como este país se transformaram. Uma das maiores coisas que aprendi é que você tem uma cidade que é diferente de qualquer outra no mundo, porque você tem muitos anos de história. Você pode retornar ao século XV, a cidade antiga, atravessando também os 71 anos de ocupação soviética. O país foi libertado em 1991 e tornou-se independente. E, de fato, os novos prédios modernos estão moldando a Baku atual no Azerbaijão. Obrigado por estarem aqui no YouTube conosco hoje, aprendendo sobre o Azerbaijão. Este canal busca promover melhores relacionamentos e compreensão do mundo. Como o diretor de planejamento disse no vídeo de hoje, são parcerias em que todos ganham, colaborando e aprendendo com outros países e entre si. Esse é o objetivo do canal no YouTube. Agradeço a todos no Azerbaijão pela hospitalidade incrível. Para mim, aprendi muito mais sobre este mundo e mais sobre o Azerbaijão. Então, se você chegou até este ponto do vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar um comentário pra gente e esperamos ver você em nosso próximo vídeo em breve.